Miqueias. Miqueias 1. Mensagem que o Senhor transmitiu a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotam, Acás e Ezequias, reis de Judá, numa visão profética que diz respeito a Samaria e Jerusalém. Povos do mundo, escutem todos, que a terra e os seus habitantes prestem atenção. O Senhor Deus, lá do seu santo templo, será testemunha contra vós. O Senhor sairá do lugar onde habita e virá caminhando por cima das montanhas. As montanhas vão derreter-se debaixo dos seus pés, como cera diante do fogo, e os vales vão se abrir como se fossem rasgados pelas águas que correm das montanhas. Tudo isto por causa da rebeldia e dos pecados do povo de Israel. De onde vem a rebeldia de Israel? De Samaria. E onde estão os altares pagãos de Judá? Na cidade de Jerusalém. Por isso, diz o Senhor: farei da cidade de Samaria um montão de ruínas, um campo aberto para plantar vinhas. Farei rebolar para o fundo do vale as pedras da cidade, deixando a descoberto os seus alicerces. Todos os seus ídolos serão destruídos, e os presentes que recebeu serão lançados no fogo, e despedaçarei as estátuas dos seus deuses. Uma vez que tudo isso foi ganho com prostituição, em salário de prostituição será convertido. Por isso, chorarei e gritarei, andarei descalço e nu, uivando como um chacal, gritando como um filhote de avestruz. Os males da Samaria são incuráveis e atingem também as terras de Judá. Chegaram já às portas de Jerusalém, onde vive o meu povo. Não digam nada aos habitantes de Gat, contenham as lágrimas, revolvam-se de dor no pó em Bet-Afra. Habitantes de Shafir, sigam para o exílio, envergonhados e nus, que os de Sanã não se atrevam a sair. Há luto em Bet-Esel, pois ficaram sem refúgio. Alarmado, o povo de Marote espera ser poupado, agora que o Senhor fez chegar a desgraça até às portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis, atrelem os cavalos aos carros, porque ao imitarem os pecados de Israel, levaram Jerusalém a revoltar-se também. Despeçam-se para sempre da cidade de Moresete Gat. Os reis de Israel não terão qualquer ajuda da cidade enganadora de Aquzib. Habitantes de Maressa, o Senhor vai entregar-vos ao inimigo que conquistará a cidade, e os heróis de Israel irão esconder-se em Adulam. Rapa os cabelos da tua cabeça, povo de Judá, em sinal de dor pelos teus filhos queridos. Rapa-te até ficares calvo como o abutre, porque os teus filhos foram levados para o exílio. Miqueias 2. Ai daqueles que mesmo de noite, deitados, só planeiam o mal que vão fazer, e assim que rompe o dia, executam os seus planos maléficos, porque têm o poder nas suas mãos. Cobiçam terras e apoderam-se delas. Cobiçam casas e tomam-nas à força. Oprimem os homens e as suas famílias e tomam-lhes as suas propriedades. Por isso, diz o Senhor: também eu vou planear uma desgraça contra esta gente. Nenhum deles conseguirá escapar. Deixarão de andar por aí, orgulhosos, porque vai chegar o tempo da vossa desgraça. E quando chegar esse momento, os outros hão de cantar pela vossa desgraça, em tom de sátira e também de lamentação. Estamos completamente arruinados. O Senhor tirou-nos as nossas terras e deu-as àqueles que nos fizeram prisioneiros. Por isso, quando as terras voltarem para a posse do povo do Senhor, nenhum de vocês será contemplado. Alguns dizem-me: não nos venham com profecias. Não nos digam que a desgraça é inevitável. Estará o povo de Israel amaldiçoado? Será que o Senhor perdeu a paciência? É esta a sua maneira de proceder? Não trata ele com bondade quem se comporta com retidão. O Senhor responde-vos: antigamente o meu povo levantava-se contra os inimigos. Hoje, aos que regressam da guerra, pensando que estão seguros em sua casa, roubam-lhes as roupas de valor. Expulsam as mulheres do meu povo dos lares que elas amam e privam para sempre os seus filhos da vida que lhes dou como bênção.
Levantem-se e vão-se embora. Acabou-se a vida tranquila neste lugar. Por causa das vossas transgressões, este lugar está condenado à destruição. Se alguém inventa mentiras e diz: eu vos anuncio vinho e licor, esse seria o profeta ideal para este povo. Mas eu vou reunir todos os descendentes de Jacó, congregarei os poucos que restam de Israel, juntá-los-ei como as ovelhas de um redil, tal como um rebanho numa pastagem, será uma ruidosa multidão. Um vai adiante a abrir o caminho e segue atrás dele todo o rebanho, saindo pela porta da cidade. E o seu rei e senhor marchará à sua frente. Miqueias 3. Ouçam o que tenho a dizer-vos, ó governantes e chefes de Israel. O vosso dever é conhecer a justiça. No entanto, detestam o bem e apreciam o mal. Arrancam a pele ao meu povo e devoram-lhe a carne até aos ossos. Sim, comem o meu povo vivo, arrancam-lhe a pele e quebram-lhe os ossos, tratam-no como se fosse carne para a panela. Um dia hão de chamar pelo Senhor, mas ele não vos responderá. Nesse dia há de desviar de vós o seu olhar por causa do mal que praticaram. O meu povo é enganado pelos profetas que prometem paz aos que lhes pagam, mas ameaçam com a guerra os que não lhes dão nada. Por isso, a esses profetas, o Senhor declara que não voltarão a ter visões proféticas de noite, nem a predizer o futuro na escuridão. O sol vai pôr-se para esses profetas, e o dia transforma-se para eles em escuridão. Esses videntes e adivinhos serão cobertos de ridículo. Todos eles ficarão calados e envergonhados, porque Deus não vai dar resposta às suas profecias. Quanto a mim, o Espírito do Senhor encheu-me de força, justiça e coragem para anunciar a Israel a sua rebeldia e o seu pecado. Ouçam bem agora, governantes e chefes de Israel. Odeiam a justiça e torcem tudo o que está direito. Edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os magistrados deixam-se subornar para darem sentenças injustas. Os sacerdotes só ensinam por dinheiro e os profetas vendem as suas previsões. Alegam que o Senhor os apoia e dizem: o Senhor está conosco, nada de mal nos há de acontecer. Pois por vossa culpa Jerusalém vai ficar como um campo lavrado. Será reduzida a um montão de ruínas e o monte do templo ficará coberto de arbustos. Miqueias 4. Dias virão em que a montanha sobre a qual está o templo do Senhor ficará acima de todas as montanhas, mais alta do que qualquer outro monte, e acorrerão a ela os povos de todas as nações em enorme multidão, exclamando: venham, subamos à montanha do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer para podermos cumprir a sua vontade. Pois do monte Sião em Jerusalém é que o Senhor nos ensina com a sua palavra. Ele será juiz entre as nações e será árbitro entre povos longínquos e poderosos. Então eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Não haverá mais agressão de uma nação contra outra, nem voltarão a ser treinados para a guerra. Todos poderão descansar à sombra da sua parreira e da sua figueira, sem receio que ninguém os incomode. É o Senhor Todo-Poderoso quem o declara. Os outros povos obedecem a diferentes deuses, mas nós queremos obedecer ao Senhor, que é o nosso Deus para todo sempre. Virá o dia em que vou reunir aqueles que castiguei duramente, aqueles que estão feridos e sofreram o exílio. Palavra do Senhor. Estão coxos e longe da pátria, mas eu farei deles uma nação poderosa. Reinarei sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E tu, Jerusalém, és torre de vigia, onde Deus, como pastor, vela pelo seu povo. Serás de novo a capital do reino, a grande senhora que foste outrora. Por que gritas agora desse modo, como uma mulher com dores de parto? Será por não teres rei e por estarem mortos os teus conselheiros? Contorce-te e geme, povo de Jerusalém, como uma mulher com dores de parto, porque agora
terás de abandonar a cidade e de ir viver nos campos. Terás de ir para a Babilônia, mas o Senhor há de ir lá livrar-te do poder dos seus inimigos. Muitas nações se juntam agora contra ti e dizem: Jerusalém será desonrada. Contemplemos a cidade em ruínas. Essas nações não conhecem os planos do Senhor, nem entendem os seus desígnios. Ele vai juntá-las como feixes de espigas para serem malhadas na eira. Levantem-se e malhem o trigo, habitantes de Jerusalém, que eu, o Senhor, vou tornar-vos fortes como bois com chifres de ferro e cascos de bronze, para esmagarem muitos povos. Palavra do Senhor. As riquezas que eles adquiriram serão consagradas a mim, que sou o Senhor de toda a terra. Agora, Jerusalém, prepara a tua defesa, porque fomos sitiados, e vão atacar o chefe de Israel, batendo-lhe na cara com um pau. Miqueias 5. Quanto a ti, Belém, no clã de Efrata, embora sejas tão pequena entre as terras de Judá, de ti farei sair aquele que vai ser o guia de Israel. Ele descende de uma família cuja origem vem dos tempos mais antigos. Por isso, o Senhor abandonará o seu povo, mas só até que dê à luz a mulher que espera um filho. Os que tiverem sobrevivido ao exílio hão de juntar-se então aos outros israelitas. Quando esse guia vier, conduzirá o seu povo com firmeza, graças ao seu poder e à presença gloriosa do Senhor, seu Deus. O seu povo viverá em segurança, porque a grandeza do Senhor será reconhecida até aos confins da terra. E assim vai reinar a paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e entrarem nos nossos palácios, enviaremos contra eles chefes e governantes em grande número. Eles imporão o seu poder pelas armas na terra dos assírios e na de Nimrod. Assim nos livrarão dos assírios que atravessarem as nossas fronteiras e invadirem a nossa terra. Os sobreviventes de Israel, no meio de muitos povos, serão como o orvalho que o Senhor envia, como as chuvas que caem sobre a erva, que não dependem da vontade do homem. Os sobreviventes do povo de Israel, no meio de numerosas nações, serão fortes como um leão entre animais selvagens ou diante de um rebanho de ovelhas. Ao passar, ele esmaga e despedaça a presa sem haver quem lhe consiga arrancar. Também tu, Israel, vencerás os teus inimigos, destruindo-os a todos. Naquele dia aniquilarei os vossos cavalos, destruirei os vossos carros de combate. Palavra do Senhor. Demolirei as cidades da vossa terra, derribarei todas as vossas fortalezas. Acabarei com as vossas feitiçarias e deixar-vos-ei sem adivinhos. Destruirei as estátuas dos vossos ídolos e não voltarão a adorar deuses que vocês mesmos fabricaram. Arrancarei as vossas árvores sagradas, símbolos da deusa Axera, e destruirei as vossas cidades. Com furor e indignação, hei de vingar-me das nações que me não quiseram obedecer. Miqueias 6. Ouçam agora o que diz o Senhor. Ele ordena-me que defenda a sua causa, que a apresente em voz alta diante das montanhas e colinas. Escutem, montanhas, a queixa do Senhor. Prestem atenção, firmes alicerces da terra. O Senhor acusa o seu povo, entrou em discussão com Israel e pergunta: Povo meu, que mal te fiz? Responde-me, como foi que te aborreci? Tirei-te do Egito, livrei-te da terra da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Míriam para te guiarem. Povo meu, vê se te lembras dos projetos de Balaque, rei de Moabe, e da resposta que lhe deu Balaão, filho de Beor. Lembra-te da viagem de Chitim até Gilgal. Lembra-te de tudo isso e reconhecerás o que eu fiz para te salvar. Que ofertas levarei ao Senhor, Deus do céu, quando for adorá-lo? Levarei bezerros de 1 ano para lhes oferecerem holocausto? Gostará o Senhor que eu lhe ofereça milhares de carneiros ou rios de azeite? Devo oferecer-lhe o meu filho mais velho para poder expiar os meus crimes e pecados? Homem,
O Senhor já te revelou que estava bem. O que Ele exige de ti é que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeças humildemente a Deus. O Senhor dirige-se aos habitantes da cidade. É sábio aquele que o ouve com respeito. Escutem, povo e conselheiros da cidade. Na casa do homem mau há tesouros adquiridos fraudulentamente. Ele utiliza medidas falsas, o que é detestável. Poderia eu considerar inocentes os que utilizam balanças e pesos falsos? Os ricos desta cidade recorrem à violência. Os seus habitantes mentem e enganam os outros. Por isso, vou castigar-te. Vou arruinar-te por causa dos teus pecados. Comerás, mas não ficarás satisfeito. Na tua casa sofrerão de fome. Tentarás pôr os teus bens em lugar seguro, mas não os salvarás. E aquilo que conseguires salvar, farei com que seja destruído na guerra. Semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não conseguirás tirar dela azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o seu vinho. Tudo isto porque seguiste os maus exemplos do rei Omeri e da família do rei Acabe, seu filho. Procederam do mesmo modo que eles. Por isso provocarei a ruína da tua cidade e farei dos seus habitantes motivo de troça. Sofrerão a vergonha que atingiu o meu povo. Miqueias 7. Ai de mim! Sou como quem rebusca frutos depois da colheita, como o que busca uvas depois da vindima e não encontra nada para comer, nem uvas nem figos tenros de que tanto gosto. Desapareceram da terra os homens fiéis a Deus. Já não há gente honesta. Todos espreitam um momento para fazer mal aos outros, armando ciladas para os matarem. São mestres na arte de fazer mal. Os chefes exigem recompensa. Os juízes deixam-se subornar. Os homens influentes manifestam abertamente a sua cobiça. Todos eles corrompem a cidade. O melhor dentre eles é como um tojo, o mais justo como uma sebe de espinheiro. Mas chegou o dia do teu castigo, anunciado pelas tuas sentinelas, os profetas. Já reina a confusão entre o teu povo. Não acredites nas palavras do teu próximo, nem confies em nenhum amigo. Cuidado com o que falas com a tua mulher, porque o filho trata o pai com desprezo. A filha revolta-se contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos são os da própria família. Eu, porém, tenho esperança no Senhor. Ponho a minha confiança em Deus, que me salva, e o meu Deus ouvirá o meu apelo. Nação minha inimiga, não te rias da minha desgraça. Ainda que tenha caído, levantar-me-ei de novo. Ainda que esteja prostrado na escuridão, o Senhor será a minha luz. Suportarei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Entretanto, Ele defenderá a minha causa e me fará justiça. Ele me conduzirá para a luz e me fará ver a sua generosidade. Também os meus inimigos o verão, e isso há de cobri-los de vergonha. Eles perguntavam: Onde está o Senhor teu Deus? Mas hei de vê-los quando forem pisados como a lama das ruas. Jerusalém, virá o dia em que os teus muros serão reconstruídos. Nesse dia, as tuas fronteiras serão alargadas. Nesse dia, o teu povo virá de toda a parte, da Assíria ao Egito, do Nilo ao Eufrates, de um mar ao outro e de uma montanha à outra. O resto do mundo será convertido em deserto, por culpa dos seus habitantes, como resultado da sua maldade. Guarda, Senhor, o teu povo como ovelhas do rebanho, que te pertence. Elas andam abandonadas no bosque, ainda que rodeadas de terra fértil. Leva-as, como outrora aconteceu, para as pastagens de Bazã e de Gileade. Mostra-nos as tuas maravilhas, como no tempo em que nos tiraste do Egito. Que as outras nações vejam isso e se cubram de vergonha, apesar de todo o seu poder. Que fiquem mudas e surdas de espanto. Que mordam o pó como serpentes e como os outros répteis. Que saiam das suas cidadelas tremendo, cheias de medo e recorrendo a ti, Senhor nosso Deus. Oh, Deus, não há outro Deus como tu, que esqueces e perdoas a rebeldia e os pecados do que ainda resta do teu povo. Tu não mantens a tua ira para sempre e nos mostras com agrado o teu amor. Mais uma vez, tem compaixão de nós. Esquece os nossos crimes e lança os nossos pecados no fundo do mar.
Manifesta o teu amor e fidelidade para com os descendentes de Abraão e de Jacó, como prometeste aos nossos antepassados desde os tempos mais antigos.